Mas, meus irmãos, antes da gente começar qualquer coisa, queria chamar a Simone aqui na frente. Vem aqui, minha irmã. É você, sim. Eu devo uma desculpa para essa irmã. A Simone, ela não esteve reunida conosco esse final de semana. Aí ela chegou agora e falou para a Tati, né, o motivo. Aí ela passou por mim e disse: poxa, eu não fui porque tinha 2 caronas, né, e não consegui. E eu não quis incomodar. Aí, cara, a nossa natureza caída quer quase de forma instintiva transferir para o outro a responsabilidade. E eu falei para você, minha irmã, você peca ao falar isso. Olha, meu irmão. Mas como Deus é bom, porque não é a Simone que pecou por não querer incomodar. Nós erramos, porque também não ligamos para a irmã, perguntando se ela precisava de ajuda. Então me perdoe ter falado isso, tá bom? E que a gente possa, na relação, ter mais intimidade para incomodar mesmo um ao outro, tá bom? Cara, como a gente é leso, né? Irmãos, isso da gente transferir para o outro a culpa é um produto da queda. Lembram? Não foi a mulher que você me deu, né? É a síndrome de Eva, né? E a síndrome de Adão. Mas que bom que o Senhor nos alerta e chama a responsabilidade para a gente. Porque pais espirituais que estão se propondo a isso, não esperam que os filhos deem a resposta, mas eles provocam a resposta. Então, amigos, eu não sei se os irmãos sabem, alguns que a gente tem mais relação, sabem que a gente também é poeta. Vocês sabiam? E para a gente começar esse nosso momento de edificarmos uns aos outros, eu quero ler uma poesia minha que eu fiz alguns anos atrás, que conta uma história que aqueles que são mais família vão recordar, e aqueles com que eu já compartilhei o coração sobre isso também. Só que eu estou sem internet, deixa eu... Rapidão, tá? Não, eu vou rotear aqui da minha. Não, consigo. Não sei se eu salvei o arquivo na página. Deixa eu ver. Vai aqui? Eu roteei da minha aqui. Não, deixa eu botar daqui. Rapidão. Opa, só um... Deixa eu ver se já dá aqui. Deixa comigo. Acho que vai dar lá. O nome dessa prosa poética é Checkmate. Para você que gosta aí de xadrez, no jogo de xadrez com o Senhor, nós já começamos derrotados. Derrotados no sentido de que Ele sabe conduzir todas as situações para que no final das contas a gente adquira consciência e se dê conta de que a única alternativa que nós temos é adorá-lo e obedecê-lo. Então, essa prosa, abriu eu?
Eu fiquei preocupado de ter um envolvimento emocional com isso que eu quero compartilhar, mas o Senhor, Ele sabe. Podemos? Tá bom o áudio, ó. Tá bom aí o som para vocês? Para mim tá abafadíssimo, eu fico preocupado. Mas olha só, chama-se checkmate. E esse checkmate diz assim: coniventes, caminhávamos de mãos dadas, estampando na face a resplandecente luz da felicidade. Em meio a tertúlias carimbadas com a discreta cor da cumplicidade, planejávamos os próximos passos, bares, clubes, quintais. Nada importara uma vez que estivéssemos juntos. Tudo conspirava para uma vida repleta de cenários oníricos, brindes, salões, bailes e licores. Assim seguíamos, mergulhados na carne, no vinho e na dor. Sem saber o que por vir estava, colocávamos a vida nas mãos do perverso, ignorando o preço do pecado, a morte. Armas, disparos, ferimentos, prantos, sangue, humilhação, cárcere, maca, prisão. Prostrado, Senhor, pedimos perdão. Não sabíamos, estendida estava a tua mão. Compreendemos então o mover de Deus, que admitiu tanta humilhação. Tudo vem a seu tempo, Senhor. Atende nossa oração. Faz-nos homens restaurados. Estende tuas bênçãos, teu perdão, pois hoje seríamos lembrança tatuada no coração de nossas mães. Júbilo então, o propósito de Deus é maior. Livrando-nos da morte, revelou o seu querer. E aqui estamos, cheios de fé, preenchidos com teu doce amor. Governa a vida de teus filhos, Senhor. Retira de nós o eu, o meu, pois sabemos que tudo vem de ti. Seja feita a tua vontade. Cubra-nos com teu querer, que o conselho dos ímpios não nos alcance, e que sejamos como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Essa prosa fala de um momento na minha história e na história do meu primo Daniel, onde aconteceu coisas que foram ruins. Ele foi hospitalizado, eu fui preso, mas tudo isso, nesse jogo de checkmate, serviu para que o Senhor depositasse em nós algo que nos mantém aqui até hoje, que é a fé como dom de Deus. Porque é a fé que nos mantém. Mas a fé é algo que não vem de nós. E isso é graça de Deus derramada sobre nós. Por que eu resolvi compartilhar isso? Porque eu quero conversar com os irmãos a respeito de algo que é uma fé para a responsabilidade. O tema dessa nossa conversa é fé para a responsabilidade. Nós vimos aqui que o Janielson, dias atrás, nos ensinou que há 3 tipos de pessoas dentro dessa dinâmica da igreja. Alguém lembra? Homens naturais,
racionais e espirituais. Mas nessa dinâmica, na igreja, homens naturais caminham em direção de se tornarem homens espirituais. Essa é a dinâmica saudável dentro da igreja. Homens racionais que são transferidos pela relação, porque se submetem a um lugar de maturidade para que eles se tornem homens espirituais. Pastor Edu nos trouxe Malaquias 4, 5 e 6, revelando que diferente de uma herança, de uma paternidade natural, o profeta está tratando de uma paternidade espiritual. E ele fala de uma necessidade de uma comunidade da igreja do Senhor que se movimenta dinamicamente, que homens se levantem, homem e mulheres, se levantem como pais espirituais para exercer paternidade. Mas ele também falou, talvez isso tenha passado despercebido, sobre a importância de nós nos tornarmos o quê? Filhos. Filhos espirituais. Talvez o problema de paternidade não seja também porque os pais espirituais não respondem, mas porque nós não nos colocamos na posição de filhos. Porque não há como nos tornarmos pais espirituais se nós não nos colocarmos no lugar de filhos. Talvez o nosso desejo de nos colocarmos como pai, porque os holofotes podem iluminar mais nesse aspecto, seja uma denúncia de que nós ainda não somos os filhos que deveríamos ser. E aí, meus irmãos, o que acontece? Por não nos desenvolvermos como filhos, nós não amadurecemos. E aí, meus amigos, a chamada do profeta Malaquias é para os pais. Então, nem todos se tornarão pais espirituais, mas todos nós podemos exercer o que, minha amiga? Paternidade. Só que para nós exercermos paternidade, quero repetir, até para enfatizar mesmo, nós precisamos, irmãos, ter consciência de filhos. Nós nascemos de novo entramos nesse ambiente cristão e agora nos chamamos crentes. E como crentes, nós podemos ter aprendido fundamentos equivocados. Porque discernimento espiritual, irmãos, só entende aqueles homens que estão caminhando do homem natural para o homem espiritual. E Deus é espírito, a comunicação de Deus é espiritual. Então existe uma urgência de nós o quê? Nos tornarmos espirituais. E nós só nos tornaremos espirituais, Sócrates, à medida em que nós nos submetermos como filhos a esses homens e mulheres. Eu digo esses porque são os nossos presbíteros locais. Mas todos aqueles que são pais espirituais, que são arcos, que estão incendiados. E à medida que a gente se relaciona com eles, o nosso coração vai sendo aquecido, e uma chama dentro de nós é acesa. Até o ponto em que nós estaremos prontos para sermos o quê? Lançados como filhos, que já têm potencial para exercerem paternidade. E aí, o que eu quero falar é sobre essa fé que assume a responsabilidade. E aí, em relação à forma como nós vemos as coisas a partir do crente que somos,
ou a partir da consciência de filhos que desenvolvemos, vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque se nós nos relacionamos, nós podemos nos relacionar com Deus como crente que nos tornamos, ou podemos nos relacionar com Deus a partir da consciência de filhos que estamos desenvolvendo. E isso vai fazer com que o fundamento seja um ou seja outro. E aí, meus irmãos, eu quero falar com vocês agora sobre a fé que gera responsabilidade. E eu quero falar de Hebreus 11, 1. Aqui em Hebreus 11, 1, Jorge, tem uma definição do que é a fé. Hebreus 11, 1 diz que, ora, a fé é a certeza. Então a fé é uma certeza daquilo que esperamos. E a prova, a fé é uma certeza e uma prova das coisas que não vemos. Qual que é a forma mais comum de nós entendermos esse verso? De nós entendermos a fé? É a mais comum e não é a errada. É que uma confiança interna produz uma reação externa. Não é assim? Uma confiança interior produz uma reação externa. E aí, nós podemos nos relacionar com Deus a partir dessa expectativa. Que expectativa, Daniel? A expectativa de que o Senhor, de alguma forma, irá realizar os nossos desejos. Não é assim que a gente costuma fazer? A nossa fé é utilizada para que Deus realize um desejo que nós temos no coração. Esse aqui, esse pensar, ele não é errado. Ele só não é apropriado. Por quê? Porque não é um pensamento de filho. É um pensamento infantil. Nós podemos, na nossa relação com Deus, desejar internamente que Ele realize uma ação externa que nos beneficia. Mas, meus irmãos, essa expectativa, ela pode produzir em nós o que a gente pode chamar de ansiedade espiritual. Por quê? Porque se eu me relaciono com Deus na expectativa de que Ele atenda os meus desejos, e Deus como Pai não vai fazer tudo o que uma criança quer, nós iremos nos frustrar e ficaremos ansiosos por isso. Uma outra coisa que pode se estabelecer é culpa. Nós começaremos a nos sentir culpados, porque Deus não responde e não atende às nossas expectativas. Uma outra coisa que pode acontecer é o sentimento de indignidade. Nós começamos a olhar para nós, porque estamos procurando uma barganha com o Senhor, de nos sentirmos indignos agora, porque Ele não responde. Mas, meus irmãos, essa é a forma como o crente que ainda não se entendeu como filho pode estar pensando. Mas como nós que já entendemos que somos filhos, podemos olhar para esse verso? Que tal nós olharmos para cá, para a fé, como a capacidade que Deus nos dá de assumir uma responsabilidade? Olhar para a fé como uma capacidade, um dom que Deus nos dá, não para que Ele nos atenda, não para que Ele haja, mas para que a gente entre naquilo que Ele já está fazendo. Uma fé como responsabilidade. Romanos 10, 17, ele diz o seguinte: e assim, a fé vem pelo quê, irmãos? E pelo ouvir o quê?
a palavra de Deus. Então, Deus está dizendo algo. Não é verdade, minha irmã? Então, nós precisamos escutar aquilo que Deus está dizendo. Agora me diga uma coisa: se Deus está dizendo algo pela sua palavra, e nós estamos acessando esses lugares, aqui nessa comunidade, o Senhor está falando que nós precisamos sair do ambiente de entendimento natural e caminharmos para o discernimento espiritual. Que pais precisam entrar nesse lugar de responsabilidade e se levantarem como pais. Que filhos precisam desenvolver consciência de filhos. Deus está dizendo. E se Deus está dizendo, qual é a postura daquele que está ouvindo? Ou qual seria a postura daquele que está ouvindo o que Deus está dizendo, Sócrates? Qual é a postura, irmãos? Fala comigo. Obedecer. A postura é responsabilidade para obedecer. Porque se Deus está dizendo e nós estamos discernindo, então não resta para nós nenhuma outra alternativa senão a responsabilidade em obedecer. Irmãos, olha como isso é interessante. O Cléo está falando aqui de dois tipos de gente. A Bíblia Sagrada fala de filhos teknon e fala de filhos ruios. Teknon é aquela criança recém-nascida que ainda é egoísta, que ainda testa o pai, que ainda é imaturo, que em tudo é dependente do pai e que em tudo deseja receber do pai. Teknon. Mas existe um outro tipo de filho também, chamado ruios. Ruios, na Bíblia Sagrada, fala de filhos maduros, homens e mulheres que estão herdando a natureza e a autoridade da paternidade. Então o que o Cláudio está falando aqui é: existe dois tipos de pessoas, dois tipos de filhos: teknon, imaturos, dependentes, egoístas, que querem barganhar, e ruios, que estão assumindo uma identidade, uma natureza e uma autoridade paternal. Aí a pergunta para nós é: onde eu estou nesse processo? Se você é teknon, acabou de nascer, como o Cláudio falou, tudo bem, você ainda é natural, mas até quando você vai permanecer nesse lugar? Porque o que está sendo ministrado aqui hoje é: Deus está nos chamando a exercer uma fé tal para que nós nos desenvolvamos e nos tornemos filhos maduros que herdam a paternidade espiritual. Nós não podemos ficar aceitando viver a vida inteira como meninos imaturos. Amém. Entenderam, meus irmãos? Então, olha só. Em relação à fé, meus irmãos, o desejo de Deus é que filhos assumam a responsabilidade por sua fé. Nessa situação, alguém que desenvolveu a consciência de filho não ora mais para que Deus haja. E aqui, esse homem, esse filho que está se tornando ruios, ele ora para ser a resposta daquilo que Deus já está fazendo, irmãos. Então a fé não é para que Deus inicie algo, não é para que Deus inicie algo novo e eu testemunhe isso. A fé é para que eu seja o testemunho. Lembra de Martíria? Então a fé, ela me dá uma responsabilidade tal que agora a minha vida se torna um testemunho daquilo que é a fé que eu recebi como dom e como graça de Deus sobre mim. Então, meus amigos, existe uma relação entre a fé recebida e como dom de Deus e a responsabilidade do homem a partir dela. Vou repetir. Existe
uma relação entre a fé recebida como dom de Deus e a responsabilidade do homem a partir dela. Entendemos? E aí eu quero falar para os irmãos, a fé como dom de Deus. E eu quero usar 2 exemplos. Quero usar Abraão e depois Isaías. Mas olha só, nós vimos aqui que a fé vem pelo ouvir, pela palavra de Cristo. Isso significa que a fé não é algo que a gente, como dom de Deus, não é algo que a gente consegue produzir sozinho. A gente não produz fé, meus irmãos. Mas olha uma coisa que é comum a todos nós aqui. Em algum momento da nossa história, sendo a fé algo que eu não produzo sozinho, fomos encontrados pela graça do Senhor. E o Senhor depositou em nós o dom da fé. E nós passamos a crer. A prosa que eu li, Checkmate, aconteceu em 2000... o que eu narrei em Checkmate aconteceu em novembro de 2011. E naquela época, eu fui preso. Meu Deus, que homem é esse, né? Os irmãos que já nos conhecem, sabem por quê? Não é nada escabroso. Eu só estava armado, não tem nada ali. Tomara que isso não acabe a relação, né? Mas não foi nada demais, eu estava na minha casa, cara, na frente da minha casa, protegendo minha família, olha. Eu não vou falar do primo, né? Deixa que ele fala, mas estava mais o meu primo. E aí, cara, nós... Ei, primo, posso citar seu nome? O meu primo, ele é sargento da polícia. E ele estava na frente da nossa casa. Ele é polícia, então ele pode estar armado. Só que como eu estava com ele, né? Vou pegar minha arma também. Aí, fui lá dentro de casa, na gaveta. Peguei essa arma e sentei a calçada ali. E fiquei lá, né? Se achando polícia, o homem da COI e eu nada, né? Quando ele, resumindo a história, quando ele foi para casa amanhecendo o dia, porque naquela época eu tomava umas 2 cervejas, passou uma viatura da PM, da Polícia Civil, descaracterizada, e viu o primo saindo. Vocês já viram locademia de polícia? Tem um cara lá chamado Tackleberry. É um cara que ele nunca anda nu, mesmo sem roupa, porque ele tem arma por todo canto, lembra? É o meu primo. E ele saiu de frente de casa com 2 pistolas desse tamanho e foi para o carro dele, natural, né? Com a camisa no ombro. Uma viatura passou e viu aquilo. O que eles pensaram? Entendeu? Bandido. Meu primo saiu de carro, quando entrou numa rua, colocaram um fuzil para fora, começou o tiroteio. Ele tem uma cicatriz aqui, não sei se vocês já viram. Tiro de fuzil, atravessou a bochecha. Milagre não ter morrido. E eu, na frente de casa, ouvi um disparo, né? Estava com um primo lá, outro primo sentado. E o meu primo disse: olha, tiro. Não é nada não. Quando a gente olha para o lado, tinha um policial com fuzil dizendo: deita. Meu primo Ariel disse: aqui ninguém está armado. Ele não sabia, né? Eu já deitei, né? É a vida. O delegado aqui já passou, né? E aí, fomos presos, cara.
Eu não sabia o que tinha acontecido com o primo. Ele tinha sido quase morto. Levou tiros, perna. Quantos tiros, primo? 6? 5? 5 tiros. Eu fui preso. Estava com uma arma que era raspada. Um homem de bem, cidadão, professor. Passei aquela humilhação que eu narro aqui, na prosa. Fui 5 horas da tarde, saí da Patrimônio, fiz o exame de corpo de delito, fui lá para aquele primeiro ali, acho que é Panda, né? E, cara, Deus é tão bom, que entramos lá. Entrei lá numa cela, acho que 3x3, tinha uns 8 homens, morrendo de medo. E quando deu mais 9 horas, um jovem disse, vamos orar para dormir. E ele se ajoelhou e começou a orar. E aquilo entrou dentro de mim, irmãos, como uma bomba, sabe? Porque a minha vida passou diante dos meus olhos e eu fiquei me questionando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas mais do que pensar o que eu estava fazendo ali, era, o que eu fiz para estar aqui? E algo novo brotou dentro de mim, irmãos. Então, quando eu digo que a fé é para a responsabilidade, e a fé é dom de Deus, porque não cabe a nós, mas o Senhor está usando, e usou isso que aconteceu na minha história, e você tem a sua história para contar, e nós estamos aqui hoje, porque em algum momento das nossas vidas, o Senhor colocou a fé, a graça, como dom dentro de nós, e isso não foi em vão. Uma fé para a responsabilidade. Então, se nós estamos aqui hoje com uma crise de fé, talvez não seja a fé a crise, mas nós podemos estar vivendo enquanto comunidade, enquanto igreja, não uma crise de fé, mas uma crise de responsabilidade. Não é sobre a fé. Não é sobre eu estar com uma crise com Deus, como se Ele me abandonasse agora. Porque Ele nos amou primeiro e Ele já fez isso lá atrás. E o desejo dEle era que a nossa fé continuasse em pleno desenvolvimento. E se hoje nós estamos em crise com Deus, porque eu estou me relacionando não como filho, mas como crente que era. A partir das minhas expectativas e frustrações, eu começo a me ausentar de quê? Da relação. Porque não me vejo mais como filho, e por isso eu não vejo mais no Melvi alguém que pode exercer sobre mim o quê? Paternidade. E aí, a nossa crise de responsabilidade pode ser a causa de nós não entregarmos a nossa vida para aquilo que é a vocação e o propósito que Deus tem para cada um de nós. Eu queria ter falado isso no final, meus irmãos. Mas o momento pode ser agora, então. Se você está vivendo uma crise, e você está dizendo que a sua fé que está abalada, talvez seja, você em algum momento deixou de assumir a responsabilidade que Deus chamou você para assumir. Mas hoje é dia de salvação. Porque filhos, homens que estão amadurecendo, eles não são governados pelos seus sentimentos. Não são governados pelas suas emoções. Homens que sabem o que precisam fazer e sabem que tem uma responsabilidade a ser cumprida, eles assumem a sua responsabilidade, sentido ou não. Porque não é mais sobre a fé, porque a fé já nos foi dada como dom, mas é sobre responsabilidade que nós devemos assumir. Então, meus irmãos, se a fé é um dom, a responsabilidade do homem não é produzi-la, mas respondê-la.
A Bíblia continuamente está nos chamando. Se a fé é um dom, a responsabilidade do homem não é a de produzi-la, mas respondê-la. Então, a Bíblia, ela está nos chamando continuamente para quê? Para crer, não é? Para nos arrependermos. E aqui, eu vou falar um outro fundamento meu. Via de regra, você vai me ouvir falar isso. Você se arrepende para que Deus te perdoe? Sim ou não? Você se arrepende para ser perdoado por Deus? Sim ou não? Não. Arrependimento não é para ser perdoado, porque Deus já nos perdoou. Em Cristo nós fomos perdoados da condenação, do poder e no final das contas da presença. Então, arrependimento, meus irmãos, não é para que Deus perdoe você. Arrependimento é porque você já foi perdoado. Porque se você tem algum arrependimento para sentir, é o próprio Deus que está gerando no seu interior esse conflito. Então a crise não é de fé. A crise não é de arrepender-se para que Deus faça, mas é da consciência de filhos que nós não ainda desenvolvemos. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, se nós sentimos essa luta interior, essa guerra interior, e o Melvin falou de maneira muito sábia, que está na barriga do peixe, é misericórdia e graça de Deus, porque Ele está cuidando. O arrependimento, esse conflito no nosso interior, entre o espírito humano e o espírito de Deus, é misericórdia e graça do Senhor. Porque um filho, ele não foi chamado a ter tranquilidade interior, ele foi chamado a ter paz interior. Conflito interior, o filho tem. Então, se você está com conflito interior, meu Deus, ora eu quero isso, ora eu não quero. Ah, minha carne deseja, o meu espírito diz que não. Vocês estão entendendo essa guerra que a gente tem? Mano, isso é misericórdia e graça de Deus. Porque no dia em que você parar de sentir essa guerra no seu interior, aí é Deus dizendo: eu vos entrego ao fruto dos seus próprios pensamentos. Então, esse conflito interior é misericórdia e graça de Deus sobre nós. E a Bíblia está nos chamando a crer, a se arrepender e a obedecer, irmãos. E arrependimento aqui não é sentimento. Arrependimento é metanoia. E o que é metanoia? Mudança de entendimento. Então, como é que eu sirvo a Deus? Sentindo? Não. É a partir de uma consciência de filho. Eu preciso fazer isso, eu querendo ou não, porque é para a glória de Deus. E aí, meus irmãos, esse chamado de Deus pela fé não seria justo se o próprio Deus não nos desse a condição, meus irmãos, de vencer isso. Então Deus está colocando em nós a fé, a graça como dom. E isso são ferramentas que vão nos permitir passar por essas crises e assumirmos a responsabilidade. Escrevi algo: a consciência de filho nos dá as ferramentas para que o Espírito nos amadureça na direção da paternidade espiritual, pois isso é a garantia que estaremos compromissados em desenvolver a consciência de filhos em nossos irmãos. Deu para sacar? É grande, né? Em outras palavras, ter consciência de filhos
permite que o Espírito nos amadureça. Pois essa é a garantia de que nós iremos desenvolver filhos. Sacou, minha irmã? E aí, é o dom da fé que abre os nossos olhos. Seus olhos foram abertos um dia, não foi? Um dia você entregou a vida para Cristo. E aí, meus irmãos, talvez hoje seja um dia de nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Porque a fé está dentro da gente. Agora, a responsabilidade pode ter sido abandonada. E eu vou falar rapidamente agora, né, cara? Eu quero dar 2 exemplos. Quero falar de Abraão e Isaías, usando a fé como dom de Deus e a responsabilidade assumida por esses homens. Lá em Gênesis 22, nós vamos ver uma história. Abraão chama seu filho Isaque, e eles vão em direção ao Monte Moriá. E aí, ia pedir para o Jane tocar, mas agora que eu lembrei de novo. Para o Monte Moriá. Só que Abraão fala uma coisa extraordinária, irmãos, para aqueles moços que estavam auxiliando eles. O que Abraão diz para eles? Ei, espere um pouco, que eu e o menino vamos ali, nós vamos adorar e depois nós retornaremos. E aí, meus irmãos, olha só, a fé como dom divino na vida de Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 12, nós veremos que Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, um lugar de idolatria. E ele faz uma promessa extraordinária a Abraão, dizendo que ele seria pai de multidões. E aqui o Senhor, ele diz para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. De quem é a iniciativa, irmãos? De quem foi a iniciativa? De Deus. A promessa que ele recebeu gerou o que no interior de Abraão? Fé. Nós um dia recebemos palavras, e isso gerou no nosso interior fé. Essa é uma atitude de Deus, é uma iniciativa divina. Então essa semente foi produzida nele. Agora, a responsabilidade de Abraão, a jornada dele não se encerra com o chamado inicial. Ele teve que viver uma vida de obediência, tomando decisões e agindo com base na promessa de Deus. As nossas decisões têm que ser a partir daquilo que Deus já prometeu para a gente. Essa é a responsabilidade, obediência, confiança e certeza no caráter de Deus. Tudo bem? Estou acelerado. Isaías, capítulo 6, uma outra história extraordinária, onde nós conseguimos ver aqui claramente a fé como dom de Deus e a responsabilidade de um homem que compromete toda a sua vida com aquilo que Deus o chamou para fazer. Irmãos, volta para cá, não se distraia. Isaías 6, versos 1 a 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda de seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam.
e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então vamos nos levantar e nos alegrar, porque hoje chegou salvação nessa casa. Você pode mudar a sua história, Sócrates. Você pode passar do lugar de crente que talvez você possa viver e entrar no lugar de filho que Deus te chama para viver. Só que para viver como filho, você vai ter que depositar o seu coração nas mãos de pais. E nós temos paternidade nessa casa. E nós precisamos ir para esse lugar, porque é o lugar que vai nos amadurecer. É o lugar onde nós vamos entender que agora eu faço o arroz, que agora eu sirvo a água, porque eu sei que o pai continua trabalhando. Amém? Vamos orar por isso? E eu me atrevo a dizer, se você quiser receber mesmo uma oração dos nossos irmãos aqui, amadurecidos pelo Senhor, para que o Senhor te sacuda mesmo, a parar de olhar como alguém que espera que Deus faça, e ativar a responsabilidade no seu interior. Vem aqui comigo aqui, cara. Nós precisamos nos responsabilizar pelo que Deus está dizendo, meus irmãos. Precisamos assumir um compromisso de que agora eu não vou esperar que o pai faça, mas eu vou colaborar com aquilo que o pai já está fazendo. E à medida que nós vamos fazendo isso, paternidade vai sendo gerada em nós, meu irmão. E daqui a pouco, quando o Senhor colocar diante de nós outros filhos, nós vamos amá-lo até o ponto em que ele comece a fazer o arroz. Senhor, muito obrigado. Nós queremos te agradecer porque um dia você depositou a fé no nosso coração. Um dia a tua graça nos alcançou e é por causa disso que nós estamos aqui hoje. Talvez, Senhor, nesses anos de relação, em algum momento nós esquecemos o filho que somos. Em algum momento da nossa história, nós começamos a achar que você tem alguma obrigação de continuar atendendo às nossas exigências, os nossos desejos, os nossos caprichos. Mas, Pai, nós nos arrependemos hoje, porque nós sabemos que você está muito ocupado, Senhor. Você está trabalhando o tempo todo. Tira de nós essa crise de orfandade, Senhor. E nos faz enxergar que nós temos uma responsabilidade. Você nos chama para sermos teus colaboradores, teus cooperadores. E nós queremos hoje pedir: Espírito Santo, abre os nossos olhos, que nós não devemos mais nos relacionar com você a partir daquilo que nós queremos que você faça, mas nós queremos entrar nesse lugar onde você já está fazendo algo e nós estamos perdendo tempo porque ainda somos infantis, Senhor. Desenvolve em nós a consciência de filhos. Nos amadurece, Senhor, a ponto de nós nos submetermos à paternidade espiritual dessa casa, Senhor. A mesa é o lugar da cura, porque na mesa nós entregamos o nosso coração para os nossos irmãos. E os nossos irmãos não estão aqui para expor a nossa nudez, Senhor. Os nossos irmãos estão aqui para cobrir a nossa dignidade, Senhor. Nos tira desse lugar, Senhor, de aparência espiritual. Nós queremos nos tornar mesmo
Homens e mulheres espirituais que compreendem aquilo que você está fazendo. Você está chamando pais espirituais para essa casa. Então nos dá consciência de filhos, porque é só assim que nós vamos chegar lá. Eu quero convidar os irmãos para nós orarmos pelos nossos irmãos aqui.